Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Depois de 2 anos de queda, a PIB sobe 1% no último trimestre, mas alta não deve se manter diante do quadro político atual. 2.800.000 crianças estão fora da escola no Brasil. O Fundo das Nações Unidas para a Infância lança hoje uma ferramenta para ajudar as prefeituras e as famílias a garantir a educação para todos. A Operação Cifra Oculta, derivada da Lava Jato, mira contas de Fernando Haddad na campanha de 2012. A Polícia Federal cumpre 9 mandados de busca e apreensão para investigar suposta lavagem de dinheiro no valor de R$2.600.000. Só no último ano, 19 mil brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Mudança tem um custo alto para quem vai e para quem fica. A Comissão do Senado contraria o Planalto e aprova a PEC das diretas, que agora vai à votação em plenário. O Senado aprovou também o fim do foro privilegiado para autoridades. Decisão vai para a Câmara dos Deputados. E Donald Trump contra o mundo. O presidente norte-americano deve anunciar hoje que os Estados Unidos não vão assinar o Pacto Global contra as Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris. A Secretaria Estadual de Educação e o Centro Paula Souza oferecem 1.000 vagas em 16 cursos. Eu vou retomar aqui a leitura, porque na verdade não é essa a informação que a gente vai chamar. Olha só. Durante 1 ano e meio, estudantes de uma escola pública da Zona Norte se dedicaram a um projeto extracurricular. Essa é uma daquelas informações que a gente traz para tentar, dar esperança para as pessoas. Eles fizeram a limpeza e a organização da biblioteca da escola. Como o Aldo bem disse, essa é uma daquelas histórias para lembrar que, por mais difícil que pareça, o país não está perdido. A vida longe de Brasília tem que continuar e a mudança que se quer começa com pequenas e importantes atitudes de cada um. Essa biblioteca, que estava quase abandonada, recebe hoje os 1.500 alunos da escola que, durante o intervalo das aulas, podem aprender e sonhar em um mundo com um mundo diferente, como é próprio das bibliotecas fazer. E eles têm planos maiores. Quem vê essas prateleiras limpas e organizadas não imagina a bagunça que era por aqui. Aqui era muito bagunçado. Agora tá tudo organizado, a gente organizou tudo direitinho. Essas fotos antigas dão uma ideia do trabalho que esses alunos tiveram. Depois que a gente arrumou e colocou as prateleiras, começaram a frequentar bem mais aqui. A média de pessoas que estavam aqui era 1, 2 por intervalo. Agora está em média 40 a 50 pessoas que estão aqui. Por ser alunos que revitalizaram a biblioteca, eles se apropriam muito bem do espaço. A atitude deles escreveu uma nova página na história da escola estadual Professor Flamínio Favaro, na zona norte de São Paulo. O que a gente primeiro foi o livro, depois a informática, para eles estão fazendo o caminho inverso. O cheirinho do livro, todo esse contato. A leitura, ela é um espaço que você sai do seu dia a dia. Quando você pega um livro e você tem a atividade de imaginá-lo, você sai para lugares diferentes de onde você saiu. O próximo passo é uma força-tarefa para catalogar os 7.000 livros que tem aqui. O objetivo é abrir esse espaço para a comunidade e espalhar o hábito da leitura aos amigos e familiares dos alunos. E se alguém se inspirar com essa história, eles dão a dica. Ter atitude, ter que chegar e fazer. É isso aí. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Manifestantes mantêm a ocupação da Secretaria da Cultura, a Secretaria Municipal aqui em São Paulo. E foi preso pela Polícia Federal um empresário que fornecia comida para escolas, presídios e hospitais do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o empresário Marco De Luca teria pago 12,5 milhões de reais ao esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, como propina para ganhar contratos de fornecimento no estado do Rio. As empresas de Marco De Luca receberam pelo menos 7 bilhões de reais do governo fluminense nos últimos 10 anos. O empresário foi preso no apartamento dele, na Avenida Vieira Souto, um dos endereços mais valorizados do Rio de Janeiro. Ele também é acusado de pagar propinas no Tribunal de Contas do Estado para agilizar o recebimento de divisas do governo com empresas da família. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo é ocupada por manifestantes que pedem a saída do secretário André Sturm e o descongelamento da verba destinada pela Prefeitura para a área. A ocupação por artistas e agentes culturais ocorreu após a divulgação de um áudio em que o secretário ameaça agredir um agente de cultura. O áudio foi gravado durante uma reunião para renegociar a parceria na administração da Casa de Cultura de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista.
Termina hoje o prazo de inscrição no SISU, Sistema Unificado de Seleção às Universidades Públicas Federais. Estão em disputa mais de 51 mil vagas para o segundo semestre do ano, em 63 instituições de educação superior. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem 2016 sem ter recebido nota 0 na redação. Cerca de 800 mil estudantes já se inscreveram até agora para disputar as vagas. O PIB voltou a crescer e teve alta de 1% no primeiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores. O desempenho positivo encerra uma série de 8 trimestres seguidos de queda, o que tira o Brasil da pior recessão de sua história. Explicando, ao crescer 1% agora no primeiro trimestre e deixando de registrar 2 resultados negativos consecutivos, a economia brasileira sai tecnicamente da recessão. Mas engana-se quem pensa que já temos motivos aí para comemorar. Ainda não. Eu conversei mais cedo com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, e ele explica que ainda não há sinais claros de recuperação em todos os setores da economia. Para ele, o próximo trimestre deve ter crescimento zero e 2017 deve fechar com alta de 0,1%. Lembrando que 2016 fechou com PIB negativo de 3,6%. De acordo com o IBGE, o que salvou a economia no começo deste ano foi a safra recorde de grãos, que fez a agropecuária registrar a maior expansão em mais de 20 anos. Já o setor de serviços, que tem o maior peso no cálculo do PIB, não teve variação. E o consumo das famílias e investimentos se mantiveram em queda e com resultados piores que os esperados. E em meio ao agravamento da crise política, melhor dizendo, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 10,25% ao ano e acenou para uma redução moderada no ritmo de corte da Selic. Em comunicado divulgado após a decisão, o Banco Central afirma, abre aspas, em função do cenário básico e do atual balanço de riscos, o Copom entende que uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária em relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar adequada em sua próxima reunião, fecha aspas. A palavra incerteza aparece 5 vezes no comunicado. Em uma delas, o comitê cita o aumento das incertezas sobre a condução do processo de aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista como fator que pode, ou melhor, que deve influenciar o ciclo de queda de juros. O número de brasileiros que deixam o país mais que dobrou nos últimos anos. Na década de 80, por exemplo, quem ia embora estava em busca de trabalho. Hoje, profissionais qualificados saem do Brasil para fugir da violência e da instabilidade da crise econômica. Capela nem sabe, mas os passeios dela com a dona vão mudar muito. Olívia está fazendo as malas e as duas vão para o Canadá. A administradora de empresas vai deixar para trás emprego, casa própria, vida estável e um país em crise. A empresa que eu estava trabalhando em crise, tendo que demitir, desligar vários funcionários. E eu estava bem desmotivada com isso. Então, falei assim, agora é hora de dar uma reviravolta na vida e partir para novos desafios, né? Nos últimos 5 anos, mais do que dobrou o número de pessoas que, como Olívia, trocam o Brasil por outro país. Só em 2016, segundo a Receita Federal, quase 19 mil brasileiros deixaram para trás a nossa crise econômica e as incertezas políticas de Brasília. Muitos deles com formação universitária e alta qualificação profissional. Uma das professoras da faculdade onde Rita é coordenadora também se mudou para o Canadá. E esse movimento de saída do país é diferente dos outros que já tivemos, segundo Rita. As pessoas saíam em busca de emprego, para inclusive se capitalizarem e retornarem para o Brasil e aqui fazerem seus investimentos. Nesse momento, o que a gente observa é um processo distinto. Essas pessoas estão saindo em busca do desenvolvimento das suas carreiras e para organizarem suas vidas, para construírem suas vidas fora do Brasil. A partida em busca de melhores condições de vida tem que ser muito bem planejada para não frustrar as expectativas. Reunir a documentação necessária e garantir recursos para bancar o começo são apenas os primeiros passos. Além do desafio pessoal e familiar, esse êxodo também tem um custo para o país, que perde mentes criativas em plena fase produtiva. Nós estamos construindo a nossa história. É hora de nós também nos envolvermos mais na vida política do país, de nos responsabilizarmos e entendermos que a ação isolada de cada uma de nós impacta na ação do país. Quem acha que a saída é o aeroporto, né?
Eu penso que a saída é a gente investir e trabalhar para que essa situação melhore e para que nós tenhamos aquele país que todos imaginamos que merecemos, né? Em todo o país, são mais de 2.800.000 crianças fora da escola. Esse número é maior do que toda a população do Mato Grosso do Sul. Olha, o problema não é só a falta de vagas, mas também a falta de condições da família de manter a criança na escola. Uma ferramenta do Unicef quer ajudar a localizar e reinserir essas crianças no ambiente escolar. 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. O problema se concentra nas pontas do ensino obrigatório. Mais de 800 mil não vão à pré-escola, principalmente pela falta de oferta de vagas. E no caso dos adolescentes, a evasão é ainda mais preocupante. Jovens que, por estar em condições vulneráveis, são de famílias mais pobres, são pressionados a trabalhar. Isso, de alguma forma, força-os a deixar a escola. Nesta faixa etária, o atraso escolar atinge quase 3 em cada 10 alunos. Por isso, muitos deles nem chegam a concluir o ensino fundamental. Conflitos familiares, também violência, envolvimento com drogas e com criminalidade. Então, são vários fatores que acabam também desestimulando a presença desses jovens nas escolas. A criação de vagas para alunos do ensino infantil ao ensino médio é necessária, mas sozinha não resolve o problema. É preciso resgatar os adolescentes que estão fora da escola. Para ajudar nesta tarefa, a Unicef, em parceria com outras instituições, lança hoje uma plataforma digital gratuita chamada Busca Ativa Escolar, que poderá ser usada pelos municípios. A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas e cada pessoa ou grupo tem um papel específico que vai desde a identificação de uma criança fora da escola até a tomada das providências necessárias para o retorno ao ambiente escolar. Para este professor, o desafio é tornar ferramentas como essa permanentes e investir em ações complementares. A busca, ela por si só não resolve, né? Se não forem dadas as condições para que o jovem, tendo a vaga, possa frequentar a escola. O coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa em São Paulo defende a criação de equipes multidisciplinares nas escolas que possam acompanhar individualmente os alunos. Gera um grande prejuízo para o próprio desenvolvimento econômico, social e educacional do país, além da possibilidade dessas crianças e adolescentes se envolverem com as drogas, se envolverem com a criminalidade e aumentarem os índices de violência que tanto preocupam a sociedade brasileira. A gente fala da nova operação da PF nas ruas hoje, Cifra Oculta. Esse é o nome da operação que a Polícia Federal faz hoje contra crimes eleitorais em São Paulo, mais um desdobramento da Lava Jato. São 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Caetano e Praia Grande. Na mira, a campanha eleitoral de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012. A Cifra Oculta apura crimes eleitorais e lavagem de dinheiro em relação à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Em 2015, em delação premiada, o presidente da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, disse que pagou despesas da campanha do então candidato Fernando Haddad, do PT, no valor de R$ 2.600.000. Segundo o depoimento, a dívida era com uma gráfica de propriedade de familiares de um ex-deputado estadual e foi quitada através de um doleiro. A delação dos executivos da construtora cita uma empresa que forneceu serviços no valor de R$ 354.000. Na prestação de contas da campanha feita ao TSE, são mencionados serviços gráficos no valor de R$ 252.000. Se comprovados os delitos de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na prestação de contas à Justiça Eleitoral, as penas previstas são multa e prisão por até 10 anos. Olha, a Polícia Federal fez uma entrevista coletiva agora pela manhã para dar os detalhes da Operação Cifra Oculta. A repórter Adriana Cimino acompanhou e tem as informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Os trabalhos de busca e apreensão continuam sendo realizados e participam desta operação 30 agentes da Polícia Federal. As investigações envolvem 4 gráficas, 2 delas aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Belém, na Zona Leste, uma delas em São Caetano do Sul e uma 4ª que funcionava em Diadema, mas já está fechada. Os policiais estão atrás de documentos e computadores
que possam ser utilizados na investigação. A próxima etapa agora é ouvir pessoas que possam estar relacionadas a essa denúncia que foi feita. E uma dessas pessoas que pode vir a ser ouvida é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E só para deixar claro, esses R$2.600.000 que teriam sido repassados indevidamente seriam para financiar a campanha à Prefeitura de São Paulo de 2012 do ex-prefeito Fernando Haddad e não para a conta pessoal dele, Aldo. Adriana, obrigado pelas informações. Olha, a assessoria do ex-prefeito Fernando Haddad diz que a gráfica citada prestou pequenos serviços pagos pela campanha e registrados no TRE e que se o repasse de 2 milhões ocorreu, segundo eles, não tem nada a ver com a campanha à Prefeitura do PT em 2012. Segundo a assessoria, seria contraditório a empreiteira UTC, que teve interesses prejudicados na administração Haddad, pagar uma dívida da campanha dele. Com 69 votos e uma abstenção, foi aprovada em segundo turno no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado para autoridades e políticos em crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro. Pela proposta, o foro especial só será mantido para os presidentes da Câmara e do Senado, do Supremo Tribunal Federal e para o presidente e vice da República. Mas, para o texto ser aprovado, houve um acordo entre os parlamentares. Foi retirado o trecho que previa a prisão de autoridades condenadas em segunda instância. Para eles, prisão somente após decisão transitada em julgado, ou seja, quando não couberem mais recursos judiciais, o que contraria o que o STF já aprovou anteriormente para os réis mortais. A matéria agora segue para a Câmara dos Deputados. O foro privilegiado também foi tema de debate no Supremo Tribunal Federal. Os ministros discutem a restrição da medida. Pela proposta, só iriam para a Corte crimes no exercício do mandato. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, votou favorável à mudança. A sessão foi interrompida e a votação dos demais ministros ficou para hoje. E também no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição das diretas. Ela permite o voto, a votação popular para presidente se o cargo ficar vago nos 3 primeiros anos de governo. A matéria ainda precisa passar por mais 2 votações no Senado e na Câmara. Atualmente, a legislação prevê que, na hipótese de presidente e vice deixarem o comando do país nos últimos 2 anos do mandato, deve ser realizada a eleição indireta pelo Congresso Nacional. A PEC pode ir para o plenário do Senado Federal a qualquer momento. Então, eu acho, sinceramente, que a campanha das diretas vai ganhar um novo fôlego com essa votação aqui. O nosso parecer é na direção favorável a eleições diretas, mas respeitando o que está determinado na Constituição Federal. A seguir, dias difíceis para os brasileiros também no Aberto da França de tênis, em Roland Garros. E mais, Donald Trump contra o mundo. O presidente norte-americano deve anunciar hoje que os Estados Unidos ficam de fora do Acordo de Paris. O presidente dos Estados Unidos deve anunciar hoje que o país irá se retirar do Acordo de Paris. O documento é uma espécie de pacto global sobre o clima e prevê que países industrializados diminuam a emissão de gases que causam o efeito estufa. Em uma mensagem pelo Twitter, Donald Trump disse que a decisão dele será anunciada hoje à tarde na Casa Branca. Enquanto isso, na Alemanha, o primeiro-ministro da China, o país mais poluidor do planeta, garantiu que vai cumprir as metas do acordo contra a mudança climática. Em encontro com a chanceler Angela Merkel, Li Keqiang disse também que espera contar com a colaboração dos demais países, fazendo uma referência clara às ameaças de Trump de se retirar do Acordo de Paris. Susto em um voo da Malaysia Airlines logo após a decolagem em Melbourne, na Austrália. Um homem tentou invadir a cabine de comando dizendo que iria explodir o avião. Ele foi detido pela tripulação e a aeronave retornou para o aeroporto de Melbourne. De acordo com os passageiros, o homem parecia ter problemas mentais. Ele saiu carregado por policiais e as autoridades australianas garantiram que ele não portava nenhum explosivo. O atentado com caminhão-bomba em Cabul, no Afeganistão, ainda não teve autoria reivindicada por nenhum grupo terrorista. A explosão em um bairro onde havia várias embaixadas matou pelo menos 80 pessoas e deixou mais de 450 feridos. Familiares fazem fila na porta de hospitais à espera da liberação dos corpos de parentes mortos. O impacto da bomba foi sentido a centenas de metros e quebrou vidros de casas e lojas.
Olha, mudanças nos vistos nos Estados Unidos. O governo de lá passa a exigir dados de redes sociais para emissão de vistos em viagens ao país. A exigência é uma das medidas do governo Trump para tornar mais rígida a verificação de pessoas que querem visitar os Estados Unidos. De acordo com o novo procedimento divulgado hoje pela manhã, os consulados dos Estados Unidos, quando acharem necessário, poderão exigir o preenchimento de um questionário que pede 5 anos de dados de redes sociais, endereços de e-mail e números de telefone e até 15 anos de informações pessoais, como endereços, números de passaportes anteriores, históricos de emprego e de viagens. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo, Cadu. Salve. Vamos lá para o nosso Hora do Esporte desta quinta-feira. A gente começa falando de tênis. Ontem o dia não foi dos melhores, não, para os brasileiros lá em Roland Garros. Os favoritos avançaram. Vamos ver como é que foi. Novak Djokovic venceu o português João Sousa e avançou. O atual campeão, Djoko, se irritou de novo, mas venceu por 3-0 e alcançou a marca de 231 vitórias em torneios de Grand Slam, que reúnem os abertos da Austrália, dos Estados Unidos e Inglaterra. Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva chegou a liderar o placar diante do sexto do mundo, o canadense Milos Raonic, mas perdeu por 3-1 e está fora da competição. Sai fortalecido para o restante da temporada. Tomás Bellucci chegou a abrir 3-0 na primeira parcial diante do francês Luca Pouille, mas sentiu cansaço, apresentou dores musculares e se despediu também de Paris. Nas duplas, Marcelo Melo, ao lado do polonês Lucas Kubot, chegou à vitória de número 400 contra os franceses Juliano Beneteau e Jérémy Chardy. Voltam à quadra amanhã. E para fechar, depois de vencer a japonesa Kuru Minara, Venus Williams cantou na entrevista após-jogo. Escuta só. Say my name, say my name. Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If no one's you ain't running games. Oh, too good. O apresentador ali tirou uma com o apresentador que não sabia o resto da letra, né? Vamos ver os gols da rodada desta quarta-feira? Copa do Brasil, sem forçar, o Atlético Paranaense venceu o Santa Cruz por 2-0 na Arena da Baixada e se classificou. O Furacão precisava vencer em casa e fez com o Nicão e Lúcio Gonçalves. Pelo mesmo placar, o outro Atlético Mineiro bateu o Paraná Clube com gols de Otero, um golaço olímpico. E Fred, que após completar por gol, se chocou com o goleiro Léo e nem comemorou, preocupado com um companheiro. Como o Botafogo havia vencido o jogo de ida no estádio Newton Santos por 2-1, o empate em 1-1 com o Sport Recife foi suficiente. Roger pelo time carioca e Durval pelo Leão. Sem dificuldades, o Grêmio venceu de novo o Fluminense por 2-0 fora de casa. Luan e Pedro Rocha fizeram os gols de ontem, 5-1 no agregado. No Beira-Rio, o Palmeiras saiu atrás do marcador diante do Internacional. D'Alessandro e Nico Lopes colocavam o Colorado na próxima fase, até que aos 34 do segundo tempo, Thiago Santos dividiu uma bola com Danilo Silva e deu a vaga ao Verdão nas oitavas da Copa do Brasil. Por pouco, hein? O Cuca não enfrentou outra eliminação depois de ter saído já no Paulista. Começa hoje à noite a final da maior liga de basquete do mundo, a NBA, entre os times de Cleveland e do Golden State. Vamos ver. No universo da NBA, é como se os Cavaliers, os Cavaleiros, e os Warriors, os Guerreiros, estivessem numa galáxia muito, muito distante. Por uma série melhor de 7 partidas, as duas equipes se enfrentam pelo título e pelo terceiro ano seguido. Uma trilogia inédita na história das finais. De um lado, LeBron James, The King, o rei. Do outro, os Splash Brothers. Na tradução, os irmãos que fazem aquele barulhão quando você dá um mergulho na água. Stephen Curry e Klay Thompson. Praticamente perfeitos em cestas de 3 pontos. A franquia de São Francisco ainda teve o reforço de Kevin Durant, o jogador mais valioso de 2014. Um esquadrão que vai tentar tirar o título do time de Ohio. LeBron seria o imperador Palpatine. Kyrie Irving, o seu pupilo, Darth Vader. Kevin Love, o estratégico, é Obi-Wan Kenobi. Stephen Curry, escondido em Oakland até crescer, Luke Skywalker. Kevin Durant se uniu aos Warriors em meio à guerra, é Han Solo. E Draymond Green, um excelente defensor, típico Chewbacca. Esse aí, coitado, sofreu um pouquinho mais, né? Menos bonito, Chewbacca. Como é que é o barulho do Chewbacca? Eu não lembro. Tchau. Valeu, Cadu, até amanhã. O Jornal da Cultura, a primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre os planos de saúde. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.